Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Local Villanueva. Desde já, ajude-me, contribua, não? E promova este canal para que ele cresça e também eu possa ganhar não somente umas monetizações, mas também se quiser dar o Pix, vocês estão me ajudando nesta empreitada na gravação de novos vídeos. E inscreva-se nesse canal, evidentemente. Eu gostaria de fazer um comentário sobre uma entrevista do Inteligência Limitada. E em particular uma mocinha que eu acredito que ela seja brasileira, embora de origem judaica, e que mora em Israel. E ela falou sobre o Holocausto nazista. Tá? E no decorrer da declaração dela, ela falou que, no caso, quando houve esse trágico evento, que todos nós sabemos disso, ela tocou na questão da chamada omissão do Ocidente, e em particular da Igreja Católica. O que me parece muitas vezes é que esse discurso da alardeada omissão me parece assim que historicamente é errado e talvez os judeus queiram criar também um mito histórico de que não houve nenhum tipo de empatia ou nenhum tipo de resistência ou manifestação com relação ao que estava acontecendo com os judeus na Europa e em particular um nome que é vilipendiado, ou seja, de um papa que é muito caluniado, chamado Pio XII. Vejam que quando o Papa Pio XII morreu, ele era uma autoridade muito admirada pelos judeus. Você tem inúmeras declarações de associações judaicas muito agradecidas ao Papa Pio XII pelos esforços que ele fez para salvar os judeus da Europa. E isso é fartamente documentado. Foi a partir da morte de Pio XII, e muito tempo depois, quando um autor alemão, um autor comunista alemão, que escreveu uma peça chamada O Vigário, chamado Rolf Hochhuth, né, em que ele denunciava o suposto silêncio de Pio XII, aí essa história ganhou um outro contorno. Pio XII, que até então era uma pessoa elogiada pelos seus méritos, pelo seu caráter, pelos seus esforços, né, em acolher uma comunidade europeia adoecida, né, pela guerra, pelo extermínio, de uma hora para outra ele virou o vilão da história. E há indícios de que, inclusive, a peça do Rolf Hochhuth foi financiada pela KGB, junto com a Securitate da Romênia. Ou seja, a Securitate era a polícia do George Dej e do Nicolae Ceausescu, ou seja, a polícia política, né? Ou seja, o Partido Comunista inventando calúnias contra o Papa Pio XII. E ao que parece, os judeus também embarcaram nessa. O que antes era elogio, agora é crítica. O Papa Pio XII ficou em silêncio com relação às atrocidades que os judeus sofreram. Veja uma coisa, o que talvez Dona Eline não saiba é que, longe do silêncio de Pio XII, Pio XII foi um dos poucos líderes políticos e religiosos que se manifestaram e que fizeram inúmeros esforços para o resgate dos judeus da Europa. Foi um dos poucos líderes da Europa que, de fato, não somente sabiam da existência do genocídio, como moveu inúmeros esforços diplomáticos e políticos para a salvação dos judeus em vários pontos da Europa. Na Hungria, na Polônia, na Áustria, na Alemanha e etc. E existe uma história que foi contada, inclusive, por um jornalista, em que ele escreve, inclusive, que o Papa Pio XII era o canal de comunicação entre a resistência alemã e os aliados que estavam combatendo Hitler. Inclusive, há indícios de que Pio XII sabia do atentado contra Hitler em 1944. Havia espiões do Vaticano que estavam sendo informados e que talvez o Vaticano tomasse partido no sentido de uma negociação pacífica com a possibilidade da derrubada de Hitler. Longe do Vaticano ter ficado em silêncio, nós temos que entender aqui que silêncio entre aspas, por quê? Porque o Vaticano fazia
a política dos bastidores. Qual seria a força do Vaticano para enfrentar Hitler e os exércitos da Alemanha? Inclusive, não somente o Papa Pio XII estava articulando contra Hitler no âmbito político, como ainda centenas de milhares de judeus deveram suas vidas ao Papa Pio XII. Como a comunidade judia italiana, a maior parte, se não me falha a memória, posso estar errado aqui na estatística, mas a maior parte da comunidade italiana, judia italiana, foi salva pelo Vaticano. Como o Vaticano salvou esses judeus? Falsificou documentos de batismo. Ou seja, quer dizer, a igreja ministrava batismo para os judeus para esconder a identidade judaica deles. Ou seja, usávamos um sacramento para salvar a vida deles. Outros aspectos: liberação de passaportes do Vaticano para os judeus. Em outras palavras, o Vaticano é um Estado e, como tal, estava liberando passaporte para que eles se refugiassem, porque muitas vezes eles estavam numa situação de apátridas. E inúmeras outras questões. Por exemplo, a igreja teve problemas diplomáticos com a Hungria. A igreja teve problemas diplomáticos com a Tchecoslováquia, no caso com a Eslováquia, principalmente, porque a Eslováquia tinha um governo pró-nazista, que era o governo do padre Józef Tiso. E muitos outros. Então a igreja, na verdade, ela pegou um quiprocó dos diabos, em que ela poderia colocar em risco a própria existência dela. E existem hoje documentações mostrando que a ideia do mito do silêncio do Papa, né, é uma criação dos anos 60 para cá, que foi aproveitada não somente pelo movimento comunista, mas também até por alguns organismos sionistas. Porque quando nós falamos do Holocausto, tem aspectos da propaganda negativa, evidentemente dos chamados revisionistas, dos negacionistas do Holocausto, querendo inclusive criminalizar os judeus, mas também existe um uso político do Holocausto pelo momento sionista. Isso é uma coisa óbvia. E veja, eu falo isso não de revisionista do Holocausto, que eu não perco tempo com esse tipo de literatura, mas eu falo de autores judeus que falam isso. Eu poderia citar vários aqui, vários autores judeus que dizem como o elemento do Holocausto foi explorado também pela causa judaica. Vejam, vamos analisar uma coisa. Em nenhum momento eu estou negando a existência do Holocausto, como, aliás, é um fato histórico documentado, fartamente documentado, e não há muitas dúvidas com relação aos fatores principais. Na verdade, eu acho que nenhuma dúvida. O que podemos considerar, na verdade, que o sol batendo aqui no meu rosto, o que podemos considerar de fato é que existe de vários grupos políticos a manipulação da retórica do Holocausto. Isso é um fato. Ninguém precisa ser pró contra judeu ou coisa parecida. Como, aliás, se nós analisarmos a questão do Holocausto, o Holocausto não foi um problema somente judeu. Alguém se lembra, por exemplo, dos 1 milhão de ciganos que foram assassinados na Europa, foram deportados? Os ciganos da leste hebreu foram praticamente todos exterminados. Os poloneses também sofreram inúmeras privações também. Os eslavos também sofreram muitas e muitas privações excessivamente. Então, ainda que o judeu tenha sido o povo mais martirizado, digamos assim, no Holocausto, o povo que serviu de bode expiatório para o regime nazista, ele não foi o único povo que sofreu. Quantos padres, quantas freiras também não morreram no Holocausto? Quantos católicos também não morreram, não foram deportados? Nós temos inclusive uma santa, uma freira judia chamada Edith Stein, que foi deportada para Auschwitz e morreu em Auschwitz. E nós temos também um outro aspecto histórico interessante, é que na surdina da diplomacia, o Vaticano estava caindo em tanta desgraça com o regime nazista que a alta cúpula do partido nazista estava pensando em invadir o Vaticano. Estava pensando simplesmente em destronar Pio XII. Porque em 1943 a Itália foi ocupada pelo exército alemão. A gente sabe que
o Mussolini foi derrubado, ele caiu, ele foi destituído em 1943 e o Hitler acabou ressuscitando o próprio Mussolini. E para isso o preço foi a invasão da Itália. E mais além, a legislação antissemita ficou cada vez mais violenta. E a comunidade judaica de Roma e de várias partes da Itália buscaram refúgio na igreja. Então nós não podemos culpar Pio XII por esses tipos de calúnias, de desinformações, porque eu digo que ele foi um dos grandes homens do século XX, foi um dos maiores homens que o século XX teve, e eu posso dizer mais, é um dos homens mais injustiçados do século XX. Ele foi um grande homem, no amplo sentido da palavra. E o que me parece é que essa sanha do chamado antissemitismo, de querer ver antissemitismo e tudo, né, acaba negligenciando a consciência judaica sobre certos aspectos também que envolvem não somente o nome dos judeus, como também do Estado de Israel. Muito do antissemitismo que hoje nós vemos, evidentemente, claro, tem muita coisa fantasiosa, muita coisa produzida, mas me parece também que essa tentativa de sempre ficar lembrando do antissemitismo tem também um instrumento político do Estado de Israel de não aceitar críticas sobre a forma como eles tratam os palestinos, sobre a forma como eles tratam tanto os cristãos como os muçulmanos de Jerusalém. A relação da igreja com o Estado de Israel, como a relação dos muçulmanos com o Estado de Israel, não é das melhores. Pode-se dizer que é uma das piores. E em muitos aspectos é extremamente humilhante e terrível. E evidentemente que isso causa um certo ressentimento contra os judeus. Porque os judeus que vieram do Holocausto, pelo que me consta, pelo menos eles deveriam ter um sentido moral muito mais elevado. E não foi o que aconteceu com a questão da fundação do Estado de Israel. A fundação do Estado de Israel é um dos elementos mais controversos. É um dos elementos mais... Tudo bem? Tudo. É um dos eventos mais controversos da história do século XX. Veja, eu não vou chegar ao ponto de falar besteira aqui e dizer, não, o Estado de Israel não devia existir. Para mim, é um fato já consolidado. Israel é um Estado consolidado, não tem como reverter. Eu acredito até que a reversão, acho que seria muito pior. Tá? O Estado de Israel existe e acabou. Com todos os aspectos negativos que esse Estado, pela qual esse Estado foi fundado. Claro que não é, nem tudo é negativo no Estado de Israel, seria até injusto com os israelenses. Mas também existem pontos controversos que envolvem o Estado de Israel. Né? E claro que o antissemitismo ele serve como uma bandeira para evitar críticas ou para colocar o judeu numa situação sempre de crítico e nunca de criticado. Porque, claro, se você criticar o judeu, evidentemente que você é antissemita. Evidentemente que você é pró-Hitler. Evidentemente que você é isso e aquilo tudo mais. Pelo menos alguns judeus, e isso eu já vi, fazem esse tipo de jogo psicológico, no meu entender, extremamente desonesto. Não estou dizendo, evidentemente, que a Dona Aline seja esse tipo de gente, muito pelo contrário. Acredito que ela, como judia, ela tem o direito de ter os sentimentos dela, os sentimentos de indignação quando o povo dela foi massacrado. Isso aí está no direito dela. Mas nós temos que sempre buscar a verdade histórica. E por incrível que pareça, a verdade histórica, se nós aprofundarmos, e eu posso dizer para vocês que realmente eu tenho muita bibliografia sobre Pio XII, eu fiquei interessado no assunto, justamente porque havia certos pontos ou certas lacunas que, no meu entender, ficavam em aberto. E eu digo aos católicos, eu acho que os católicos não têm nada de se envergonhar com relação a essa época da Segunda Guerra. Talvez alguns católicos, por exemplo, né, houve realmente, infelizmente, padres e bispos que aderiram ao nazismo. Isso aí realmente não está no nosso controle. Mas o Vaticano teve uma postura extremamente hostil ao regime nazista e muito mais do que isso, né, organizou nos bastidores uma resistência. E nós temos que entender que o Estado do Vaticano não tem exército. Alguém vai acreditar que a Guarda Suíça vai enfrentar o exército alemão? Nunca. A situação diplomática da Alemanha nazista com o Vaticano foi tão complicada, mas tão complicada, que Pio XII tinha uma carta de renúncia dentro da sua gaveta. E por que isso? Porque o Vaticano esperava uma invasão. Esperava
E detalhe, né? Qual seria a resistência que os alemães teriam com a invasão do Vaticano? Já estavam dominando praticamente toda a Itália, então era só mandar, sei lá, meia dúzia de sargentos e cabos lá e pronto, acabava com a guarda suíça, né? E, inclusive com o Papa, se fosse da vontade de Hitler. E era por isso que Pio XII tinha uma carta de renúncia, porque se Pio XII fosse preso ou fosse deportado, como muitos papas na história foram presos, deportados, diga-se de passagem, ninguém prenderia de fato um papa, mas prenderia um homem que tinha renunciado ao poder papal. Essa, de fato, é uma parte da história e uma das partes mais dramáticas da história do século XX. E eu poderia ser mais ousado em dizer que o Papa Pio XII foi um homem tão importante nessa época, principalmente nos anos 40, quando a Itália estava assolada pela guerra e pela fome, que quando os americanos jogaram bombas em Roma, houve a destruição de alguns bairros e mataram civis inocentes que não tinham nada a ver com o assunto. E o próprio Papa Pio XII deu uma esculhambação no pessoal do exército americano e foi nas baixadas, foi nos subúrbios de Roma para acolher pessoalmente as vítimas. E vamos mais além. Quando o exército americano ameaçava tomar Roma, praticamente todas as autoridades italianas já tinham saído da cidade. O único que não saiu foi o Papa, o Bispo de Roma. E o Bispo de Roma que teve participação na negociação da rendição de Roma, sem que houvesse realmente uma batalha. Porque os alemães iam resistir e seria uma batalha violenta. Como não admirar esse homem? Como não admirar esse homem que, inclusive, recebeu elogios de movimentos judaicos e que de uma hora para outra agora foi jogado na lata do lixo? Um homem tão honrado como esse, caluniado, difamado, um homem que fez tão bem, não somente aos europeus em geral, mas também aos judeus em particular. Existem inúmeras bibliografias que mostram uma farta documentação das políticas do Vaticano, porque os papas, eu não sei se foi João Paulo II agora, mas o Papa Francisco também abriu esses documentos secretos, que eram documentos da diplomacia do Vaticano, para que fosse objeto de estudo dos historiadores. Quem quiser estudar, vai lá no Vaticano, lá tem acesso a esses documentos, e não são poucos, são milhares de documentos, mostrando, por exemplo, como a igreja articulou a resistência contra os nazistas, e em particular na salvação e no resgate de centenas de milhares de judeus da Europa. Então é isso, meus amigos. Alguém me pediu uma explicação e é o que eu posso dar, claro, num vídeo de quase 20 minutos. Né? E é isso. Mãos à obra, vamos pesquisar, vamos estudar e até a próxima.